Pessoal, estamos então no nosso terceiro e último jogo aqui da nossa saga Pequeno Desenvolvedor, onde a gente criou aí 3 jogos incríveis, esse aqui é o terceiro, e aí vem um jogo de labirinto, tá? Então como que vai funcionar esse jogo de labirinto aqui? Primeiro a gente vai começar excluindo tudo que tá aqui como padrão, tá? Agora a gente vai baixar um labirinto. Então você vai pesquisar no Google Labirinto, e aí você vai encontrar um labirinto que caiba dentro do Scratch para você baixar. Eu escolhi esse daqui. Eu vou colocar o link, inclusive, aí embaixo aqui do vídeo, para vocês conseguirem baixar o mesmo para fazer o exercício. Depois vocês podem inventar com outros modelos aí, tá? Inclusive vocês podem desenhar o de vocês mesmos. Mas vamos pegar um pronto para a gente fazer o exercício aqui. Então como que vai fazer? Você vai baixar essa foto, clicando com o botão direito, salvar a imagem como, e aí você vai simplesmente botar na sua pasta de download e baixar, tá? Eu não vou baixar que eu já tenho aqui. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai subir ele como um cenário. Esse labirinto ele vai se transformar no cenário. É só a gente não selecionar o cenário. Vir aqui em carregar. E aí a gente vai selecionar ele aqui. Olha aí, ó. Ele já foi pro fundo. Então, como eu falei, dá para desenhar. Como que você vai fazer? Você vai pegar aqui os quadrados aqui e vai simplesmente desenhar o seu labirinto, tá? Mas agora, então a gente já colocou o cenário aqui no fundo. Agora a gente vai colocar um ator, tá? Eu vou colocar uma bola aqui, mas essa bola especialmente para porque aqui no exercício eu quero mostrar um negócio, eu vou fazer uma uma bolinha aqui na ponta dela, fazer um rostinho até aqui. Não sou muito bom desenhista, tá? Então, o que que acontece aqui, gente? A gente vai botar essa bola para andar dentro desse labirinto. Como que a gente faz ela andar? A gente vai fazer ela andar com o teclado, tá? Então é aqui, em eventos, a gente tem, ó, quando tecla tal for pressionada, né? E aqui a gente vai colocar quando a seta para direita for pressionada. Aqui em movimento a gente tem mova 10 passos, né? E aí, ó, que legal. Ele simplesmente já vai mover para direita porque ele já está apontado para lá. Mas a gente antes de botar assim, por exemplo, se eu colocar, duplicar esse daqui e colocar para cima, repara comigo que eu vou apertar para cima, tô apertando para cima, mas ele tá andando para frente, porque ele já tá apontado para frente. Então esse mova 10 passos, ele anda para onde o boneco tá apontado, tá? Então a gente tem que colocar antes uma ponte para a direção tal. Então aqui para cima, aí você vai clicar aqui no ponte para a direção e vai girar para cima. É bem simples, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa para todos os lados. Por exemplo, para baixo, você vai colocar aqui uma ponte de direção para baixo e você não precisa mexer no mova 10 passos, tá? Eu vou tirar isso daqui para duplicar, para duplicar aqui. E eu vou colocar para a esquerda, para a direita. Então agora a gente tem para todos os lados aqui, ó. Para a direita ele vira para a direita e anda 10 passos, para cima ele vira para cima, ele vira para cima e anda 10 passos, para baixo ele vira para baixo e anda 10 passos, para a esquerda ele vira para a esquerda e anda 10 passos, beleza? Olha como funciona aqui na prática, ó. Tá vendo que meu boneco fica virando de um lado para o outro, né? Conforme eu aperto? Tá vendo? É basicamente isso que você vai fazer, tá? Agora o que que a gente precisa fazer depois de movimentar o boneco? Diminuir o tamanho dele, deixar proporcional ao tamanho do labirinto, né? Porque aqui, por exemplo, ele não vai passar na borda, depois que a gente incluir todas as funções. Então, vamos diminuir o tamanho dele. Vou botar aqui 25, vamos ver se fica bom. Ficou pequeno, mas tá bom, tá? Vou botar 25. E aí, o que que você vai reparar aqui? Você tem que sempre olhar o quanto que ele tá andando, tá? Por exemplo, o meu aqui, eu acho que ele tá andando demais, tá? Ele tá meio que pulando assim, você tá vendo? Ele fica pulando como desaparecendo e aparecendo de novo logo depois, ó. Então eu vou diminuir o tanto que ele anda. Como que eu vou fazer isso? Diminuir aqui para 5, ó. Onde está 10, eu vou colocar 5. Pessoal, esse aqui é o jeito mais básico que tem de movimentar o boneco, tá? Dá para fazer um jeito mais sofisticado e tal, mas esse aqui é um tutorial para iniciante, então eu vou mostrar desse jeito aqui, tá? Então, quando a tecla for pressionada, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, aponte para a direção correspondente e mova. Eu botei 5 passos aqui, mas você vai ter que configurar conforme o tamanho do seu labirinto e do seu sprite, do seu
personagem, tá. Repara que ele tá atravessando a parede. Agora a gente vai fazer ele parar de atravessar a parede. É bem legal essa parte, tá, então presta atenção. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com que toda vez que o boneco bata na cor preta, ele volte 5 passos, ele pare 5 passos de andar, entendeu? Então como que vai funcionar isso? A gente tem aqui no controle C tocando em, tocando na cor, tá vendo? Tocando na cor. E aí aqui no tocando na cor tem um segredo. Aqui tem um conta-gotas, ó, e você consegue selecionar a cor do seu labirinto, da borda do seu labirinto. Então, esse tutorial ele funciona para labirintos com uma cor só na borda, tá? Não tinha falado isso antes, mas é importante citar aqui. E aí o que que você vai fazer agora? Se tocando na cor, mova, aqui a gente colocou 5 passos, certo? A gente vai colocar menos 5 passos. Se tocando na cor preto, mova menos 5 passos. Aí o que que falta aqui? Falta um sempre, porque isso daqui tem que estar sempre acontecendo. Então a gente vai colocar quando a bandeirinha for clicada, sempre C tocando na cor preta, então move menos 5 passos. E aí agora a gente vai dar o play e olha só, ele já vai bater na parede, ó. Ele não consegue mais atravessar a parede. E aí aqui basicamente a gente já tem um labirinto super funcional, dá para se divertir bastante aqui, dá para inventar bastante coisa. Por exemplo, tá, eu já vou fazer aqui a gente já consegue concluir esse projeto, tá. Ó, ele deu uma bugada por conta ainda da quantidade que eu coloquei de movimento de 5, então eu teria que mudar para 3 de repente, para ele não ficar pulando assim a parede. Às vezes senão ele vai acabar pulando a parede. Se você ficar tentando bugar o jogo, você vai descobrindo o que está acontecendo, tá. Não vou ficar tentando aqui, porque não é bem esse o intuito. O intuito aqui é a gente fazer um tutorial de como concluir o projeto. Então, observa que agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer com que ele chegue em certo ponto e mude de posição, ou que ele comece sempre em determinada posição, melhor, para começar. Então a gente vai arrastar ele para cá, e aí aqui em movimento a gente tem vá para, X e Y tal. Isso daqui é a coordenada que ele se encontra no momento, tá. Então repara que se eu mexer ele para cá, aqui já mudou. Então a gente vai colocar onde a gente quer que ele comece. E aí vai colocar o vá para bem no começo aqui. Quando a bandeirinha for clicada, vá para essa posição. Então, veja que não importa agora onde ele tá, se eu apertar na bandeirinha, ele vai começar ali, tá? O que que a gente consegue fazer agora? Vamos incluir um segundo sprite aqui, pra gente fazer uma coisa diferente aqui no nosso jogo. Vamos incluir um segundo sprite e vamos colocar ele para fora aqui, como se fosse a vitória. Aí como que vai ser? Agora eu vou colocar assim, ó. Quando a bandeirinha for clicada, aí tem isso aqui, ó, espere até que, tá vendo? Aí espere até que o usuário consiga pegar aquele negócio ali. Então, ele tem aqui, espere até que tocando no botão 4, que é o nome dele ali, espere até que tocando no botão 4, e aí vamos colocar ele em outra posição, vamos colocar ele numa posição mais complexa, aqui, por exemplo. Vá para lá. E aí a gente consegue jogar outro espere. Espere até que deu, espere até que aqui, a gente consegue duplicar isso daqui também. E vamos colocar ele em outra posição, vamos colocar ele para cá, ó, por exemplo. Agora, olha que interessante, ele vai mudar de lugar 2 vezes ainda antes, ó. Então quando eu apertar a primeira vez, ele vai vir para cá. Aí agora, eu vou arrastar com a mão, tá, mas o certo seria ir correndo. Agora quando eu encostar aqui, ele mudou lá para cima, tá vendo? Agora, quando eu encostar pela segunda vez, ele já tá nessa parte aqui, ó. Ele tá esperando eu encostar de novo. Agora ele veio para cá. E aí terminou de executar esse código aqui. Sendo que eu poderia colocar infinitas vezes para ele se movimentar, mudar de lugar, eu poderia também mudar de lugar esse o checkpoint aqui, o local que nós temos que alcançar, aí vai depender da sua criatividade. Então eu quero ver o que tipo de criatividade que vocês vão aplicar aí para conseguir, fazer com que esse jogo de labirinto fique ainda mais legal, beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que tenha sido satisfatório, que tenham concluído de forma interessante aí, que tenham gostado. Deixem seus comentários, falem comigo, que eu estou sempre à disposição aqui.
nas redes sociais também, pelo meu número de telefone e WhatsApp, tá bom? Forte abraço.